quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais este dia que tem tudo para ser feliz. Se colocarmos nossa esperança no Senhor e somente nele, o nosso coração vai ser inundado de esperança. O nosso super abraço de aniversário vai para Larissa Silva Cavini, de Ouro Fino, Minas Gerais, Marcelo Raposo, Leonardo Cabral, de Quaraí, Rio Grande do Sul, José Sinelli Pereira Galdino, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Minhas orações por todos vocês. Deus abençoe. E hoje a igreja se veste da cor litúrgica do martírio para celebrar São João Batista. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Hoje comemoramos o martírio de São João Batista. O Evangelho relata a descrição de como São João Batista foi morto, sem julgamento, durante um banquete, vítima da corrupção e da arrogância de Herodes e da sua corte. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho. Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Amém. Marcos capítulo 6, versículos de 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem do Evangelho nos dá a versão religiosa da morte de João Batista. Joséfo, que é um cronista dos tempos de Jesus, nos dá um pouco a versão política disso.
Nós lemos nas antiguidades judaicas que Herodes, temendo que sua grande influência pudesse levar seus súditos à rebelião, parecendo de fato disposto a fazer qualquer coisa, que lhe sugerisse, achou melhor tirar João Batista do caminho antes que surgisse qualquer complicação, porque dele, em vez de correr o risco de não poder enfrentar a situação, e assim por suspeita de Herodes, foi feito prisioneiro, enviado para a fortaleza de Macaeros e ali decapitado. Quando os profetas colocam o dedo na ferida e chegam ao cerne da questão, são removidos sem escrúpulos. A cabeça de João Batista numa bandeja, no meio de um banquete, pode parecer um prato inusitado. Se você pensar bem, afinal não é um prato tão raro. Quantas decapitações durante almoços, jantares. Esta passagem coloca depois do envio dos 12 em missão e indica o destino do missionário, daquele que dá testemunha de Cristo. Em grego, testemunha é mártir. A morte de João prelude à morte de Jesus e daqueles que serão enviados. Isso porque não pode parecer muito reconfortante, mas o homem deve morrer. De qualquer forma, ele vai dar a sua vida. Com efeito, o mártir dá testemunho, mesmo dentro e para além da morte, do amor que está no início da vida. O banquete de Herodes no seu palácio é um contraponto ao preparado por Jesus no deserto, descrito logo a seguir. A primeira recorda o nascimento celebrado com uma morte. A segunda prefigura a memória da morte do Senhor, celebrada como dom da vida. Os ingredientes do banquete de Herodes são a riqueza, o poder, o orgulho, o falso ponto de honra, a luxúria, a intriga, o ressentimento, a injustiça e, finalmente, o prato macabro da cabeça decepada. A história mundana nada mais é do que uma variação monótona, a ponto de enjoar desses alimentos venenosos. O banquete de Jesus, por outro lado, tem o perfume simples do pão, do amor que se dá e que germina na partilha e na fraternidade. Martírio de São João Batista, o mártir da verdade. A memória do martírio de São João Batista se associa à solenidade da sua natividade, que celebramos no dia 24 de junho. João era primo de Jesus. Concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, os dois descendentes de famílias sacerdotais. Seu nascimento é colocado cerca de 6 meses antes daquele de Cristo, segundo o episódio do Evangelho da visita de Maria a Isabel. A causa principal do martírio foi uma mulher, Herodíades, que naquele momento era esposa de Herodes Antipas, ex-esposa do seu irmão de criação. João foi preso por ter denunciado este casamento ilegal. Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou em homenagem ao rei, que era fascinado por ela. Se ela dançasse, ele lhe permitiria pedir o que quiser, até mesmo a metade do seu reino. Depois de consultar a mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes não queria aceitar, mas não pôde recusar, porque ele havia prometido. E algum tempo depois do pedido de Salomé, o carrasco trazia a cabeça do profeta em um prato, entregando-o para Salomé e para sua maldosa mãe. Batista morreu como mártir, não mártir da fé, porque não lhe pediram para renegá-la, mas um mártir da verdade. Ele era um homem justo e santo, condenado à morte por sua liberdade de expressão e fidelidade ao seu mandato. João foi um mártir que sempre deixou espaço na sua vida, cada vez mais, para dar lugar ao Messias. Por outro lado, a data da sua morte, ocorrida entre os anos 31 e 32, remonta à dedicação de uma pequena basílica do século V, no lugar do seu sepulcro em Sebaste da Samaria. De fato, parece que naquele dia tenha sido encontrada sua cabeça
que o Papa Inocêncio II trasladou para Roma, na igreja de São Silvestre, em Capite. A celebração do martírio de São João Batista tem origens antigas. Seu culto já existia na França no século V e em Roma no século seguinte. Rezemos. Aquele que batizou Cristo também testemunhou com sua própria vida. Ajudai-nos a dar bom testemunho de Jesus nos lugares mais extremos. Tornai os seus votos testemunhas da verdade e da caridade até as últimas consequências. Amém. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e amanhã, não se esqueça, tem Enciclopédia Bíblica. Até lá!